Mas vamos aqui entrar no nosso assunto, que é um assunto que hoje é uma dor, né, do microempresário ao grande empresário, que é o planejamento financeiro em tempo de crise. Como organizar e controlar o caixa? Né? Como gerenciar custos? Como desenvolver um orçamento empresarial que se torna mais crucial no momento de crise? E para tanto, né, temos aqui dois professores da Fundação Getúlio Vargas, dois professores do curso, que é o professor Jair Cross Filho. O Jair Cross, ele é mestre em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense. Ele é também graduado em Ciências Contábeis e Administração. Desempenhou diversos cargos gerenciais em empresas de médio e grande porte, além de ser consultor. É professor convidado do MBA, né, dos MBAs, dos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Ronaldo Pontes, né, também, os dois com mais de quase 20 anos, né, 15 anos, né, Ronaldo? De praia na Fundação Getúlio Vargas, né, em todo o Brasil, com uma grande experiência. O Ronaldo é doutor em administração pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina. Né? Ele é mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também é professor convidado dos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas e também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é diretor da EduWork, consultoria, assessoria, autor de diversos livros na área contábil. Eu estou aqui anotando, né, a sua fala, exatamente para depois eu poder complementar, e aí eu tô aqui vendo naquilo em que eu vou poder compartilhar a experiência vivida em campo. Perfeito. A experiência vivida em campo. Aquilo que a gente fez. Quando eu trabalhei 14 anos na indústria, depois fui trabalhar na educação, na gestão de instituições de educação na área de serviço, e aí, nessas duas áreas, e depois nas consultorias, né, em várias empresas que a gente já prestou consultoria, a gente tem visto algumas dificuldades, e aí eu quero depois complementar exatamente com alguns cases, com algumas coisas que nós vimos na prática, e hoje a gente traz para dentro da sala de aula para poder que esses alunos saiam desse MBA muito mais formado não só com teoria, mas que eles possam aliar a teoria à prática e que eles saiam dali com ferramentas para poder, no dia a dia, fazer a coisa acontecer lá na empresa, né? Perfeito. Professor Ronaldo, então vamos aproveitar, desculpa, Jair, vamos aproveitar e você já começa. Como é que nós podemos fazer um bom planejamento financeiro? Isso. Então, olha só, a gente começa falando sobre o bom planejamento financeiro e muita gente fica pensando, então o bom planejamento financeiro é um bom orçamento. E aí, eu costumo dizer o seguinte, é claro, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento em que o planejamento financeiro tem que garantir aquilo que o Jair já colocou, o caixa, garantir o caixa. Só que eu preciso agora voltar, talvez, os 2 passos atrás, para que a gente possa entender da onde vem esse planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele inicia-se pelo planejamento estratégico. A empresa primeiro tem que definir o seguinte, quem eu sou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo para entregar ao meu cliente e aonde eu quero chegar no futuro. Depois que ela respondeu isso, ela vem e desdobra isso, né? Aí utilizando a ferramenta que o professor Jair já colocou, que seria o BSC, aonde ele vai estruturar ali todas as ações estratégicas para ele alcançar esse determinado patamar de previsão lá de futuro, aquela visão que a empresa tem, aonde ela quer chegar. Beleza. Agora, então, vem a questão financeira. Aí a gente tem que desdobrar todo o planejamento estratégico nas suas ações de curto, médio e longo prazo no orçamento anual. Bom, e aí, quando a gente vem trabalhar, então, essa relação, e eu costumo dizer o seguinte, na gestão empresarial, 3 ferramentas são fundamentais. A primeira, o planejamento estratégico, se desdobrando no orçamento e depois sendo controlado para garantir a entrega do resultado.
Então, essas 3 ferramentas, planejamento estratégico, orçamento e controle orçamentário, são a linha mestra da boa gestão empresarial. E esses 3 elementos, eles têm que estar alinhados estrategicamente. Então, a gente começa pelo planejamento estratégico, desdobra no orçamento e aí desdobra depois no controle orçamentário. E a partir do momento que a gente começa a executar o orçamento, a gente começa, então, a fazer a avaliação e o controle orçamentário para fazer, então, o feedback estratégico. A gente vai olhar o orçado versus realizado, ver exatamente os desvios, e isso vai alimentar a nossa matriz estratégica, que nós vamos observar o seguinte: estou atingindo os meus objetivos de longo prazo? As minhas decisões no dia a dia, o meu tomar de decisão ali, compro, vendo, a que preço, a que negociação, se aquelas decisões que eu estou fazendo no dia a dia estão me colocando exatamente no caminho que eu tracei estrategicamente. Então, quando a gente olha o planejamento financeiro desse ponto de vista, a gente observa que ele deixa de ser um mero exercício de futurologia e ele se integra agora como uma excelente ferramenta de gestão estratégica de longo prazo, apesar do planejamento financeiro ser feito a curto prazo. Mas, ano após ano, ele alinha as decisões da empresa nesse objetivo estratégico de longo prazo. Então, muito agora, né, por causa da pandemia, eu costumo dizer nas minhas aulas e nas consultorias também o seguinte: se em 2020 a empresa foi atingida de forma assim premente por causa da pandemia, e se o gestor conseguiu fazer com que a empresa andasse de lado, ou seja, manter-se o faturamento, manter-se a rentabilidade, a gente tem que tirar o chapéu e bater palma para ele. É lógico, o objetivo de longo prazo dele já está traçado. Daqui a 5 anos ele precisa entregar um resultado. Mas vivemos uma pandemia. O momento de pandemia é um momento em que todas as empresas, mesmo aquelas que não tinham a prática de fazer forecast, tiveram que fazer o forecast do orçamento. Tiveram que revisitar o seu planejamento financeiro para adaptar à questão da crise. E muitos gestores conseguiram fazer isso de forma assim, magistral. Eu tive alguns casos aqui de clientes nossos em que efetivamente eles focaram nisso que o Jair falou que era o caixa, e efetivamente no momento da crise, quando a pandemia se instalou, a primeira coisa que eles fizeram foi resguardar o caixa. Então eles pegaram e colocaram para dentro todo o recurso que podiam para resguardar o caixa e conseguir manter a empresa mesmo em pandemia. E aí tirando os melhores proveitos, tanto das ferramentas do mercado, né? E aí os bancos, nesse momento, entraram com várias ferramentas, e antecipação de fornecedores com descontos. Teve várias ferramentas que nós adotamos aqui para alguns clientes nossos, em que gerou um caixa e gerou uma folga boa, que deu para eles essa tranquilidade.